Vamos lá. Mateus 24. Deixa eu ver aqui, verso 3. É quase o 24, uma boa parte, né? Mas vou começar no 3. Capítulo 24 de Mateus, verso 3. Para a gente dar uma despertada aí, amém? O pessoal está dormindo aí. Não está, muitos, né? Não estão priorizando a Deus, a obra de Deus, a presença de Deus. Né? Estão deslumbrados aí com esse mundo aí que é falido, né? Esse mundo é falido. Tudo aí é tudo passageiro, essa é a realidade. Mateus 24, verso 3, assim, ó. Estando assentado no Monte das Oliveiras, inclusive quando eu estive lá em Israel, eu tive lá no Monte das Oliveiras, né? Amém? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e o sinal, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Diga assim, da vinda de Jesus. Diga os sinais da vinda de Jesus. Amém. O verso 4 diz assim, olha: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí o verso 6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, é necessário, né? Mas ainda não é o fim. Aí Jesus continua falando: portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém? Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Quem entendeu aí? Amém? Aqui, vou falar aqui só um pedacinho. No verso 5, no verso 6 diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Nunca se falou tanto em guerra. Pastor, teve a primeira guerra, a segunda guerra, está para surgir a terceira aí. Né, aquele cara lá da Coreia que quer lançar bomba contra os Estados Unidos também ameaça também, né, e tem a Rússia, e tem aqueles países que são contra Israel. Tem as guerras no Oriente Médio, que é direto, e existe a guerra, por exemplo, aqui no Brasil, inclusive guerra nas favelas e guerra nas ruas, né, e guerra para tudo quanto é lugar, né? Então, os sinais estão aí. E aí diz aqui: olhai, não vos assusteis. Tipo, não precisa se assustar, porque é necessário que aconteça tudo isso. Mas ainda não é o fim. Aí Jesus diz: porquanto se levantará nação contra nação. Isso já tem acontecido. E reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O que mais tem é fome. Não só no Brasil, mas em muitos lugares. Maremoto e terremoto, não precisa nem falar, a gente está acompanhando aí. Para quem não sabe, junto com esse furacão que está tendo aí, que é o Irma, né? Tem mais 2 furacões de níveis menores, estão no Atlântico e já estão avançando, e pelo jeito vai seguir o mesmo caminho desse primeiro, né? Para quem não sabe aí, né? Nunca existiu um furacão nível 5, nível máximo. Nunca existiu. A primeira vez esse furacão aí, que está devastando tudo
tudo por onde ele passa está devastando. Amém? Quem está entendendo aí? Alguém disse, teve o tsunami, as coisas estão cada vez piores. Amém? E aí diz assim, mas todas essas coisas são somente o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu, por exemplo, eu sou odiado. As pessoas me odeiam porque eu sou pastor e nem me conhecem. No seu trabalho deve ter alguém que te odeia só porque você diz. Isso se não for o trabalho todo. Tem gente que nem fala no trabalho que é cristão. Tem medo de retaliação, né? De alguém se levantar. Tem um monte de invisível nas escolas e nas faculdades. Se falar que é crente, meu irmão, é massacrado e perseguido. Mas tem que falar, hein? Tem que falar e mostrar com uns frutos, né? Então, a pessoa é odiada só porque ela serve a Jesus. É ou não é? Você vê, eu coloquei ali o blindex ali, né? Eu coloquei o blindex justamente para quê? E agora o obreiro tem que ter o trabalho de ficar ali fechando, o pessoal abre para a pessoa entrar, depois fecha, para incomodar o menos possível os vizinhos, porque não chegaram a reclamar, né? Mas aí uma senhora ali foi e falou, poxa, a mensagem é ótima da pastora também, quando ela canta é maravilhoso, mas, puxa, às vezes é tão alto, né? Fica reclamando, né? É uma coisinha, é outra, é um papinho aqui, um papinho ali, aí eu tive que tampar ali. Mas o pagode, o baile funk, meu irmão, olha, pode a noite inteira, ninguém fala nada. O terreiro de macumba pode batucar a noite inteira, ninguém fala nada, mas a igreja não. E olha que a nossa igreja não é barulhenta, hein? Vocês sabem o que é igreja barulhenta aí? Alguns conhecem aí, não é? Aquelas igrejas de pandeiro, de glória a Deus o tempo inteiro, aleluia. Nada contra, ok? Nada contra, não estou falando mal não, tá? Mas imagine se aqui fosse dessa linha. Estavam apedrejando aqui, meu irmão. Né? E você vê que as reuniões aqui acabam 21h, né? 21h. As pessoas se incomodam com o barulho, que na verdade não é o barulho, né? É porque está entrando dentro delas lá a palavra e o louvor. Não é o barulho. E aí elas reclamam 3 vezes na semana, talvez 4, né? De 7h30 às 9h. E no domingo de 6h30 às 9h. Quer dizer, sabe por que isso? É porque fala de Jesus aqui. Antes isso aqui, esse vizinho aqui, ele falou para os garotos aí, assim que a gente veio para cá, e assim que a gente começou o trabalho, ele disse assim, olha, eu não sou evangélico, cristão não, mas graças a Deus que eu já vi, vocês fazem aí o culto de vocês aí, rapidinho acaba, porque olha, quando isso aqui era um salão de festa, isso aqui era um inferno, a noite inteira. Quem lembra que isso aqui era um salão de festa aí? Levanta a mão aí. Era a noite inteira. E era salão de festa tipo bacana, tinha depois mudou de dono, né, de responsável, mas aqui quando era o salão de festa vem brincar, era top, era vários dias da semana. Dia de semana, fim de semana, era festa aí direto aí. Mas aí tá tranquilo, não tem problema, né? Porque é a obra de Deus. Jesus disse aqui, olha, aqui ó. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quer dizer, as guerras estão se falando aí toda hora. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos. Fomes e pestes. Fome tem no mundo inteiro aí, um monte de lugar, inclusive no Brasil.
na África, em outros países aí, muita fome, né? E pestes, muita peste, né? Muita doença. Eu li, olha só, o pecado chegou num ponto tão grande, né? Tão grande. Você vê que nas novelas aí só ensina porcaria, né? E o pecado chegou numa situação tão assim grande, e cada vez pior. Eu vi uma reportagem aí, eu vou falar aqui, não tem nada a ver não, o pessoal aqui é adulto, não é bobo. E hoje em dia até os adolescentes, tem pai aí que pensa que só Jesus, adolescente às vezes sabe mais que os adultos. Às vezes só engana pai e mãe, né? Sabe tudo. Aí eu vi uma reportagem que aquela doença sexualmente transmissível, a gonorreia, quem já ouviu falar aí? Já não tem mais antibiótico para curar. Já não combate mais. Chegou num nível tão grande que os antibióticos já não curam mais. Já não cura. Eu não pego isso. Eu não traio a minha mulher, pô. Eu não pego e nem transmito. Eu estou com a minha mulher. Chegou num nível tão grande, vamos botar assim, né? Não era uma AIDS que matava, nada disso. Mas chegou num nível tão grande que os antibióticos já não corta, não cura. Foi evoluindo. Eu vi na reportagem que foi evoluindo, né? Qual é o nome daquilo? O vírus, não. Vocês entenderam, né? O bichinho foi evoluindo. E a dosagem dos antibióticos foi aumentando. Chegou um ponto que o antibiótico já não cura mais. Uma doença, entre aspas, que seria, comparando com uma AIDS ou coisa parecida, né, vamos supor, tomava um remédio lá e acabou. Agora já não toma. Já não resolve. Né? A Bíblia diz: o salário do pecado é o quê, gente? É a morte. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Está escrito. Né? E aí diz aqui, olha. Pestes, né? E terremotos. A gente está vendo esse furacão aí devastando tudo, né? Em vários lugares. Lá em Lucas fala em maremoto também. Marcos também fala, o Evangelho de Marcos. Maremoto. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Odiado, é aquilo que eu estava falando. A gente é odiado por causa do nome de Jesus. Odiado, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados. O que acontece agora? Você viu aí um outro cantor aí, o tal do J.A.? Estava junto com aquela outra, Daniela Araújo lá. Daniela Araújo, é esse o nome? Bebendo, supostamente também usando droga, doidão, falando em línguas de brincadeira dentro do carro, né? Esse pelo menos pediu perdão lá, falou que se retratou, pediu perdão, não as pessoas, né? Mas parece que ele está arrependido lá, mas não adianta, já agora, meu irmão, depois que tem o tal do vídeo aí que todo mundo filma, meu irmão, até os pecadinhos de esconderijo já está ficando difícil. Cuidado aí, hein? Você que gosta aí do... Cuidado, né? Agora tá crente que tá abafando no pecadinho lá de estimação, tranquilinho, vai ter alguém filmando. Né? Aí a pessoa bota na internet para dizer que não, isso aí, olha só, isso aí não pode ficar em oculto, né? Eu botei, na verdade, foi até para ajudar a pessoa. Conversa fiada, quer que a vida da pessoa vira uma desgraça. Quem está entendendo aí? Não é assim? E fora pastores aí envolvidos com safadeza, né? Gente da igreja, é obreiro, tudo escandalizado agora. Fora e dentro da igreja. E aí, pastor, por que Deus permite? Deus não permite nada, as pessoas fazem suas escolhas. Nesse tempo serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros. O que mais tem hoje é traição, de mulher e marido e de amizade e por aí vai, né? É tudo querendo tirar proveito, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, é o que mais tem aí. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quer dizer, se multiplicar a iniquidade, né?
né? Aquela pessoa má, que não teme a Deus, né? Por se multiplicar essa questão, aí o amor de muitos vai se esfriar, ninguém mais liga para ninguém. Eu por mim e eu por mim, pronto, acabou, que se dane o resto. Então ninguém ama mais ninguém. E aí Jesus vai falando aqui, olha, mas o amor de muitos se esfriará, né? Ninguém ama mais ninguém. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então tu vê que ele conta essas coisas ruins todinha, mas no final ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então cuidado você que se preocupa com as coisas do mundo aí, de um momento, das coisas passageiras desse mundo, meu irmão, tá? Cuida das coisas espirituais, cuida da sua vida com Deus. Não entra em situações aí que não tem nada a ver com a tua fé, nada a ver com você, tá? Prioriza a Deus, prioriza a obra de Deus, prioriza vir para a igreja, prioriza a gente buscar a Deus. Você pode passear, você pode ir para o shopping, você pode viajar, você pode ir para a praia, você pode ir para o futebol, você pode ir para uma festa, você pode ir para onde for, meu irmão. Mas se você estiver indo para esses lugares e não vindo para a igreja, principalmente no mesmo horário, tem alguma coisa aí relacionada à inversão de valores. Você precisa colocar o valor na pessoa certa, o valor máximo na pessoa certa. E qual é a pessoa certa? A pessoa de Jesus. Quem está entendendo aí? Amém? Por quê, pastor? Porque quem te socorre na dor é Jesus. E foi através dessa obra aqui que muita gente aqui, talvez a maioria, talvez todos que já são membros aqui, mudaram de vida. Mas foi através dessa obra, mas foi o poder de Deus. Né? Quando você entrou aqui que tinha doença e não tem mais, doença no corpo, muitos aqui tinham envolvido com droga e não é mais, casamento destruído e foi restaurado. Meu irmão, não foi esse mundo aí fora e nem as coisas aí fora que te curou e te salvou e te restaurou a tua casa, a tua família e colocou riso nos seus lábios, abriu uma porta de emprego, te deu um negócio, sei lá, te deu paz que você não tinha. Foi o quê? Não foi esse mundo, foi o Senhor Jesus. Amém? Então dá honra ao Senhor. Amém? Meu irmão, se você quiser, vou te dar um conselho aqui, tá? Vira como é que é aquela pessoa que vive na igreja? O que a pessoa diz que é aquela pessoa? Beata. Vira um beato de igreja, uma beata de igreja. Vem aqui para a igreja aqui. Vem todo dia, vem buscar, conversa comigo, ouve as mensagens, ouve louvor, vira beato. Que isso, pastor? O senhor está doido? Não, eu sei o que eu estou falando. Porque lá fora você virou outras coisas lá para agradar o diabo. Mas aqui, se você buscar a Deus, a porta que está fechada se abre. A doença é curada. O casamento é restaurado. A paz entra na tua casa. E o melhor de tudo, você passa a ter vida eterna. O teu nome vai estar escrito lá no livro da vida. Não se envolva com coisas passageiras. É passageiro. É passageiro. É passageiro. Eu estava esperando, o Marcão foi me buscar ali em casa agora para vir para a igreja. Eu fui para a esquina ali de onde eu moro. Eu pedi ele para me buscar, a pastora veio mais cedo. E eu estava ouvindo uns pagodes, estava tendo uma festa. E eu estava ouvindo uns pagodes assim. E eu lembrei da época que eu não servia a Deus, muitos anos atrás. Presta atenção aqui. Na hora, eu vou te falar legal. Na hora, me deu asco da vida que eu levava. Me deu uma mistura de nojo com raiva. E eu lembrava que eu participava dos pagodinhos no domingo. E das cervejinhas e dos enganos. E depois eu ia para casa vazio. Deus me fez lembrar ali. Vazio.
Vazio. Vazio, vazio, vazio. Na segunda-feira eu não tinha o dinheiro nem para trabalhar, para ir trabalhar. Gastava tudo vazio, triste, angustiado. E aí, pastor, o senhor está me julgando? Não, eu estou te mostrando a minha experiência com Deus. Eu falava, meu Deus, como eu era, mas graças a Deus o Senhor me livrou. E se você quiser, Ele vai te livrar também. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua casa. Pastor, Jesus está voltando, o senhor acabou de ler, os sinais estão mais fortes do que nunca, é furacão, ninguém ama ninguém, está tudo isso acontecendo. Meu irmão, mas Ele pode voltar a qualquer momento. E enquanto Ele não voltar para arrebatar a igreja, ou enquanto você não chegar o dia da tua morte, você vai viver vitória nessa terra. Quem quer isso aí, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Agora eu vou pregar. Marcos 4:35. Amém? Não se iluda. Marcos 4:35. Amém? Não sei se eu vou conseguir, mas no meio dessa terra toda, dessa guerra toda nessa terra, no meio das situações difíceis que você tem vivido, que você tem passado, eu vou tentar fazer com que você... eu vou conseguir, Deus vai abençoar e vai entrar dentro de você e eu vou te ensinar, Deus vai te ensinar hoje através da minha vida, a você ter paz no meio da guerra. Amém? Na tempestade, na dificuldade, você vai ter paz. Amém? No nome de Jesus, porque não é fácil. Amém? Marcos 4:35. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, abriram aí Marcos 4, capítulo 4, verso 35. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus, amém? Vamos para o outro lado do mar. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Verso 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, estava dentro do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Verso 39. Ele se levantou e repreendeu o vento. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Amém? Pois a gente vai ler mais um pouquinho aí. Você vê aqui que Jesus vira para os discípulos, eles estão em terra firme. E aí Jesus fala para os discípulos assim: vamos lá para o outro lado, vamos entrar nos barcos aí e vamos para o outro lado, né? Vamos para o outro lado. E aí eles obedeceram, eles entraram no barco e falaram como o Senhor Jesus havia ordenado a eles. Vamos então, se o Senhor Jesus está mandando, vamos em frente, vamos obedecer. E é isso que eu quero falar com você essa noite. Quem não obedece, quem escolhe o caminho da desobediência, escuta, quem semeia desobediência, escuta, vai colher sofrimento. Quem está entendendo aí? A desobediência é a semente para o sofrimento. Está entendendo aí? Diga assim comigo: a desobediência
é a semente para o sofrimento. Por quê, pastor? Porque você desobedece hoje e vai sofrer daí adiante. Vai colher o sofrimento. Alguém está entendendo aí? Então não esquece mais disso aí não, dessa frase não. Hã? Então repete comigo, a desobediência é a semente para o sofrimento. E aqui ele estava falando de quê? E eu quero falar de quê hoje? De você estar no caminho, obedecendo a Deus, e Deus te abençoando, te dando uma pesca maravilhosa, como já havia acontecido aqui, mudando a sua vida, mudando a sua história, e aí, você obedecendo a Deus, de repente, Jesus, na caminhada junto contigo, Ele diz para você, entra nesse barco, eu vou contigo, dentro desse barco, nós vamos atravessar até o outro lado, e quando a gente chegar lá do outro lado, a gente vê aí o que vai acontecer. Me acompanha, me obedece. E aí na mesma hora, eles obedeceram. E como muitos aqui estão obedecendo a Deus, ou estão tentando, né? Estão lutando para obedecer a Deus. Mas o que eu quero dizer hoje é o seguinte, mesmo obedecendo a Deus, você vai enfrentar as tempestades. Ninguém quer ouvir isso. Às vezes você se livra de um problema e você diz, caramba, agora eu estou aliviado, agora eu estou bem. E realmente você fica um tempo bom, tranquilo, mas pode reparar, aí se levanta o vizinho, se levanta um filho contra você, alguém no trabalho, um amigo que era o teu amigo deixa de ser amigo e te trai, né? É ou não é? É um pai que se levanta, é um filho, é um problema financeiro, é uma situação que chega, é ou não é? E na maioria das vezes, uma situação que o diabo convence a gente que não tem saída. Mas deixa eu te falar uma coisa, para toda tempestade, escuta o que eu estou te falando aqui, toda tempestade ela vai passar. O que o governo lá, por exemplo, americano, disse para o pessoal da Flórida? Falou assim, olha, o furacão está vindo aí, todo mundo sai da Flórida e vai para outros lugares e tal. E por quê? Porque o furacão vai passar, vai fazer um estrago, mas vocês não vão morrer. Depois que eles fizerem o estrago, a gente volta, vê o estrago que foi feito e vamos reconstruir a nossa vida. É isso que eles estão dizendo. O furacão, ele destrói muito e está destruindo muito, mas eles estão dizendo assim, vai passar. E Deus está dizendo para você hoje assim, olha, está passando pela dificuldade? Vai passar. Vai passar. Hã? Tem até uma musiquinha aí, a pastora sabe cantar e está cantando na internet aí, que fala disso. Né? Está machucando, está doendo, sei lá o quê, mas Deus está te ensinando. É na dor, é na dificuldade que Deus ensina. Você sabia que tem gente, Deus que me perdoe até falar isso, mas parece que tem que viver na prova. Por quê, pastor? Melhora um pouquinho, já não vem mais para a igreja. Uma porta se abre, o emprego acontece, para que vir para a igreja? Para que? Já está tudo bem. Continua com esse pensamento aí para tu ver só o que vai acontecer na tua vida. Ah, não, está tudo tranquilo. O diabo convence na hora que está tudo tranquilo, mas não está não. A tempestade vem, as palavras contrárias vêm, a situação vem, e aí, você obedecendo a Deus, você indo no caminho da obediência. Foi isso que aconteceu com esse grupo aqui, com os discípulos. Eles entraram no barco amando de Jesus, e quando eles estavam atravessando, Jesus dormiu. E aí começou o que, pastor, ali? Um furacão. Um furacão. Não era uma tempestade comum, era um furacão. Você vê que Jesus não mandou parar só a chuva, ele mandou parar o vento também. O navio, né, o barco dele estava batendo para lá e para cá. Você está entendendo? Seu João
viajou muito aí, o trabalho dele, né? Embarcação aí no mar, né? Muitos anos da vida dele. E ele falou para mim, né? Viajou para vários países aí. E ele falou para mim que pegou muita tempestade em alto mar, né, seu João? Muita. Ele falou que o barco vai subindo assim, ó, e descendo, e sobe naquela... E bate. Quando vem de lado, diz ele que tem um marcador assim, né, seu João? Um negócio que marca assim. E eles ficavam assim, né, dentro do navio. Não pode fazer nada, cai tudo dentro do navio. Eles ficam só esperando passar a tempestade. E diz ele que o navio inclina assim. Aí tem uma numeração que se passar daquela numeração, o navio não volta mais. E diz ele que às vezes ia pertinho assim, voltava. Era isso, seu João? Aí eles, graças a Deus, e aquela tempestade, o couro comendo. No meio do mar, meu irmão, olha, eu acho que quem trabalha nisso, igual o seu João, né, serviu aí, esse tempo todo aí, prestando esse serviço aí, meu irmão, tem que ter muita coragem. No meio do mar, não tem para onde correr, na madrugada, pode ser de dia também. Você olha para tudo quanto é lado, meu irmão, é ventania, né? Tem uns vídeos na internet, né? Você vê aquele navio, eu mostrei a ele e falou, ih, pastor, era assim mesmo. Ou de frente ou de lado, né? Aquele navio vai lá em cima, aquela onda, e bum! Diz ele que faz uma barulhada. Diz ele que quando o navio bate de ponta assim, aquela hélice atrás, né, ô seu João? Ela fica rodando no ar. Para você ver como é que às vezes inclina para frente. E diz ele que aquela hélice rodando no ar faz uma barulhada dentro do navio, meu irmão, que parece que é o fim do mundo. Foi isso, seu João? Né? E ali eles estão pedindo a Deus, Senhor, que essa tempestade passe logo. E na vida da gente é assim. É ou não é? Você fala, Senhor, me livra da tempestade, me livra da dificuldade, me livra. E Deus às vezes não vai te livrar, você vai ter que passar. Porque é ali que Deus vai te ensinar. É na adversidade, é no problema. Deus vai te amadurecer, você vai crescer. O casco vai ficar mais duro aí, ó. Te vai levando as pancadas da vida. E Deus vai ensinando, e Deus vai cuidando, e Deus vai mostrando, e Deus vai segurando o nosso navio aí. Mas eu creio que lá em Salmo diz, não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Quer dizer, o guarda de Israel é o Senhor, é o nosso Deus. Está dizendo que ele não dorme e nem cochila. O nosso Deus não cochila. Jesus dormiu, comprovando que ele veio como homem nessa terra. Mas ele estava dormindo ali, mas ele estava vendo tudo. Eu tenho para mim que ele dormiu, inclusive para isso. Eles estão dizendo que estão com fé, e estão dizendo isso e aquilo, que os demônios se submetem a eles. Vamos ver se eles estão com fé então. Deixa eu tirar um cochilo aqui. E vai chegar uma tempestade, e ela vai ser forte, e vamos ver o que eles vão arrumar, vamos ver o que eles vão fazer. A nossa fé é provada o tempo inteiro. Porque dizer aqui que tem fé, que adora a Deus, é muito fácil, né, gente? Eu quero dizer que tem fé na hora da adversidade, é na hora do problema. É ou não é? Não é assim? É igual um filme. Eu fico vendo às vezes os filmes assim. Você vê que o filme, o final é normalmente, né? Você vê que quando uma pessoa principal morre, a pessoa fica chateada. Puxa vida, ele não podia morrer no filme, não é assim? Sim ou não? Não, mas ele não podia. Puxa vida. Não é assim? Por quê? Porque normalmente o final é sempre feliz nos filmes. Não é assim? Só que depois que acaba o filme, né, a vida continua. O filme não mostra aquilo lá depois. Essa é a realidade da nossa vida. A nossa vida não é um filme.
A nossa vida não é um filme que o camarada dá tiro e as balas não acabam. A nossa vida é de verdade. Que o cara vira cambalhota, cai de um prédio e sai rolando e levanta e sai correndo atrás do... Já viu isso? Meu irmão, a gente dá uma topada, já arranca a unha do dedão do pé, meu irmão, aquilo já te mata. O cara rola, se machuca todo, é ou não é? Meu irmão, às vezes do quarto andar, do 10º andar, eu fico, meu Deus, o cara desce de um arranha-céu, né? Quebrando aquelas vidraças, escorregando naquele prédio, e ele chega lá embaixo assim, né? Só com o cabelo arrepiado e... Meu irmão, na vida real, a vida machuca. Para de viver o mundo da fantasia. Para de ficar postando mentira no Facebook que você está feliz sem Jesus. Você não está feliz sem Jesus. É mentira, você sabe disso. Postando foto de felicidade, de alegria, conversa fiada. E eu não estou falando isso te recriminando. Eu estou te convidando para você entregar a vida para Jesus e acreditar que Ele vai cuidar dela. E a tua vida, sim, você passar por momentos de dificuldade. Mas na hora que você botar os seus momentos de alegria lá nas redes sociais, não vai ser de mentira, vai ser de verdade. Para de viver a mentira, vai viver a verdade. Encare os problemas da sua vida, encare os pecados, encare as dificuldades, assuma para si mesmo e para Deus. Deus, eu tenho errado, eu errei, eu falhei. Meu Deus, eu pequei, eu desobedeci. O que o Senhor pode fazer para ter misericórdia de mim e que o meu caminho seja consertado aí pelo Senhor? Seja sincero consigo mesmo. Para de se enganar. Eu tenho falha, eu sou pecador, eu preciso me consertar, eu preciso me ajeitar. Esse caminho que eu escolhi está errado, essa maneira que eu decidi fazer está errada. E assim. Quem está entendendo aí? Uma das maneiras de você ter paz é você crer que depois da tempestade, ela vai passar. E muitas vezes o seu João achou assim, desce eu não passo. Mas passou, está aí vivo aí, ó. Na sua vida, muitas situações se passaram e no meio do furacão você disse, caramba, não tem saída. E mesmo assim, e é verdade, o diabo mostrou para você, o meu casamento está perdido, a minha vida está perdida, a minha história está perdida. Meu filho não vai sair das drogas, o meu marido não vai melhorar comigo, a minha esposa não vai melhorar. Eu não vou sair dessa crise financeira. O diabo vai te convencendo das coisas. Preste atenção aqui no que eu estou falando aqui. Quem está entendendo aí? Você precisa crer. Pastor, eu estou no meio da tempestade, eu estou no meio dos meus negócios, no meio do meu trabalho, eu estou numa situação, olha, eu olho para um lado, não tem saída, olha para o outro, e o diabo é tão miserável, desgraçado, que ele te convence que o teu momento não tem saída e ainda diz para você que vai piorar. Diz que o governo vai criar umas leis para piorar, que a crise vai piorar, que o negócio que você faz, que a situação que você desenvolve aí, e não vai ter jeito. Depois desse governo aí, e vai ser pior. Depois do outro governo, e vai ser pior. E o Brasil, e não sei o quê. E aí você vai... Não, para de sofrer por antecipação. Vai crendo e vai vivendo. E isso não é fácil. Digo por mim. Eu tenho que estar o tempo inteiro, e a minha esposa me chamando a atenção, eu chamando a atenção dela, para a gente estar assim, não. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Eu não quero saber, não. Olha, eu ficava assim, né? Que os governantes querendo fazer lei contra a igreja. Assim que eu abri a igreja. Aí eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que correr. Porque senão não vou ter como fazer a igreja andar. Até hoje, Deus tem abençoado aí, que não tem lei nenhuma para impedir da gente cultuar a Deus. Tentaram,
É verdade. Você está entendendo? Eu ficava preocupado. E o que vão fazer? Eu vou ter que fechar. Olha só. Aí o diabo dizia para mim: você vai ter que fechar a igreja. Será que você vai ter dinheiro? E será que vai acontecer? E tal, e tal, e tal. Entende? O que o diabo diz para você? Será que você vai conseguir? Você não vai conseguir. Essa dificuldade, olha, vai piorar, vai nada. Deus vai dar a solução. Uma porta vai se abrir. Um milagre vai chegar. Você precisa crer nisso. Você precisa colocar paz dentro de você. Aquela situação lá no meu trabalho. Eu tenho sido fiel a Deus, no dízimo, nas ofertas, com a minha própria vida. Deus vai mover as águas lá no meu trabalho e vai me abençoar lá. Eu vou ter paz. No meio da tempestade, no meio da dificuldade, presta atenção, eu vou ter paz. Amém? Você quer ver você ter paz? Eu vou te ensinar. Para de se meter na vida dos outros. Para de ficar perguntando. Eu falei isso no outro dia, né? Para de dar opinião na vida das pessoas. Eu me policiei demais. Antes eu chegava assim, encontrava tipo o Marco assim: aí Marco, aí ó, aquela situação, e aí meu irmão? Encontrava ali o Lucas, e aí Lucas e tal, e ficava em cima. Tudo bem, eu fazia na preocupação de querer ajudar, mas aquilo eu ia para casa, ficava remoendo aquilo. Caramba, aquela situação daquela pessoa lá da igreja e tal. Aí eu ia, dava opinião. A pessoa nem me pedia opinião, eu dava opinião. E tem outra. Quando a pessoa vem te pedir opinião, na verdade, ela não quer a tua opinião. Ela quer que você concorde com ela. Quem está entendendo aí? Muitos já vieram falar comigo, não foi: pastor, eu queria te pedir uma opinião. Mas já estava tudo definido dentro da cabeça. Tudo definido. Não estava se importando com a minha opinião. Estava querendo que eu falasse: pô, bacana, é isso aí. Vai nessa fé aí, Marcão. Tá, vem cá, vou te abençoar. E aí você fica perguntando e querendo dar opinião para as pessoas. E aí a pessoa não ouve a tua opinião, quer fazer. Deixa, meu irmão. Meu irmão, se te pedir opinião, você dá. Mas se não pedir, para de ficar dando opinião na vida alheia. E se ela tiver que quebrar a cara, deixa. Tem gente que só aprende quebrando a cara. Essa é a realidade. Eu não estou dizendo, se a pessoa vier até você e pedir ajuda, de você negar ajuda. Não, ajude, traga para a igreja, ore por essa pessoa. Eu estou dizendo de você se meter, dar opinião. Por quê, pastor? Isso não traz paz para você. Aí a pessoa não segue a tua opinião, aí você fica chateado. Eu cansei de ficar chateado. Né, pastora? Muito. Eu ficava remoendo em casa. Thalita não me ouviu, vai quebrar a cara, não sei o quê. E ela remoía comigo também. Agora não, agora eu durmo em paz. Agora eu vou dormir. Quando vem assim, sai fora, sai para lá, pô. Ué, pastor, mas o senhor não está aí para cuidar das vidas? Eu estou para cuidar das vidas. Não que o problema dessas vidas tire a minha paz. Eu não estou aqui para que os problemas das pessoas tirem a minha paz. Eu já vou ter que enfrentar as minhas tempestades. Cada um que enfrente a sua. E quem vier até a mim me pedir uma opinião, eu vou dar. A pessoa gostando ou não. Mas vocês aprenderam essa aí que eu te ensinei agora? A pessoa não está pedindo, ela está pedindo opinião, mas ela quer que você concorde com ela. E quando é uma besteira que a pessoa está fazendo? Né? Entende? É ou não é? Eu vou falar aqui de uma coisa aqui. Aquela pessoa, por exemplo, ela vai em tudo quanto é lugar, tudo quanto é igreja e diz assim: Deus vai falar comigo, vai usar alguém. Né? Vai usar alguém. Aí chega num lugar, aí a coisa é negativa, não era isso. Meu Deus, que na verdade ela quer que concorde com ela. Aí ela vai em outra igreja, pô, não era essa palavra que eu queria ouvir. Não está concordando, está confrontando. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Entende? Esses dias aí chegou no meu ouvido aí,
que teve uma pessoa que saiu daqui da igreja, já tem um tempo já, que essa pessoa saiu, na verdade ela não saiu, essa pessoa veio, no primeiro dia que ela veio na igreja, sem eu saber de nada, eu falei aquela passagem assim, ela veio só uma vez na igreja, aí eu falei aquela passagem lá do poço de Jacó lá, daquela mulher samaritana, que pede água a Jesus, e Jesus diz para ela, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água, e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. Nesse mesmo contexto ali, ela conversando com Jesus, ela diz para Jesus, né, eu não tenho marido, e Jesus diz para ela, falaste bem, não tem marido, porque já tiveste 5, e o que você tem não é seu. Quer dizer, ela estava em adultério. Diz que essa pessoa veio uma vez aqui, no dia que ela veio, eu falei isso. Ela nunca mais voltou na igreja. Ficou com raiva de mim. Por que vocês acham que essa pessoa ficou com raiva de mim? Por quê? Porque o marido que ela estava não era dela, era de outro. Por que essa pessoa não pegou e não aprendeu e falou, caramba, eu nunca vim aqui, esse pastor nem me conhece. Caramba, isso é para mim, eu vou criar vergonha na minha cara, eu vou pedir perdão dos meus pecados, eu vou refazer a minha vida, eu vou reconstruir a minha vida e eu vou estar com a vida abençoada. A vida dessa mulher estaria abençoada aqui. Quem entendeu aí? Amém? Mas não, sabe o que é? A Bíblia diz, no fim dos tempos, né? Haverá o quê? Comichão no ouvido das pessoas, e diz mais o que o texto? Elas não suportarão ouvir a verdade. Você quer ver uma pessoa ficar incomodada? Ela ouvir a verdade. A pessoa vir na igreja e ela ouvir. Você não tem que ouvir o que você quer ouvir, você tem que ouvir o que você precisa ouvir. E às vezes você vai ouvir uma coisa que vai confrontar você, mas essa coisa que confronta é aonde você precisa mudar. É aí que você precisa mudar. É o que confronta, é a palavra que eu digo aqui, que doeu, que na hora você ficou até com raiva de mim. É essa, caramba, é aí que você precisa mudar. Né? É como eu digo aqui, você quer crescer no teu trabalho? Aí eu digo para a pessoa assim, seja o melhor funcionário, para de dar lá o atestado médico de mentira, sem estar doente. Aí a pessoa, gostei do que o pastor falou, não, está dando lá vários. É ou não é? Vários atestados lá de mentira lá. Ai, quer ser abençoado. O povo fala de corrupção em Brasília. É fato, existe muito, é muita, né? Mas aqui, são nos pequenos delitos que a gente mostra quem é a gente mesmo. Vira um caminhão de cerveja, um caminhão de carne, de biscoito. Eu vi um vídeo esses dias, virou um caminhão, não sei de que foi. O motorista estava morto dentro e o pessoal saqueando a carga. O amor de muitos se esfriou, meu irmão. Aquilo que as pessoas estão roubando ali, tem preço de sangue, e o sangue do motorista. Mas eu quero saciar agora, que se dane, tem alguém morto lá dentro. Mas estão metendo malho nos deputados bandidos de Brasília. Quando você dá aquele dinheirinho para o guarda, me libera aí. Entende? Nos pequenos delitos aí, a gente tem desagradado a Deus e tem fugido da palavra dele e tem agido de maneira errada. Você quer ver se o que você está fazendo, vou te dar a dica, você quer ver se o que você está fazendo, escuta bem, está agradando a Deus? Você quer ver? Quer fazer um teste? Pergunta se
se eu, pastor Rogério, posso ver ou posso participar. Eu sou um comedor de angu igual você, sou ser humano igual você. Pergunta se eu posso saber ou se eu estou sabendo. Pergunta. Para si mesmo, não é para mim não. Se você não falou comigo, ou teve medo de eu saber ou de eu descobrir, vai dar errado. Pode ter certeza. É a semente que eu falei. Qual é a semente? Semente da? Ih, já esqueceram. No início da mensagem eu falei que era a semente da? Desobediência. E aí vai colher o que com essa semente? Sofrimento. Sofrimento. E aí, pastor, o senhor vai me julgar por isso? Não, nem me conta. Eu não quero nem que você me fale. Eu estou pensando, eu estou te dando uma dica. Pensa. Porque quando é uma coisa de Deus, o pessoal vem correndo me contar. Não é, pastora? Pastor, o senhor não sabe da maior, pastor. Tal. Aí eu, tá ligado, pô, tá abençoado, tu vai arrebentar e tal. Aí eu fico junto, me alegro junto. Quando é a coisa errada, meu irmão. E aí, pastor, o senhor está falando por quê? Porque eu amo vocês e eu quero ver você abençoado. Eu quero ver você abençoado. Eu quero ver você crescendo. No meio dessa caminhada, vai ter a tempestade, vai ter a dificuldade, vai ter o problema. Escuta. Vamos lá. 4:35. Tá. Ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Olha aí o que Deus está falando para você. Por que você está com tanto medo? Amém, pastora? Por que você está com medo? Por que você não está crendo? Você está achando que esse problema é para te matar? A tempestade vai acabar com você? Aqui. Ainda não tem fé? Ele pergunta para os discípulos. Aí ele diz, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles estavam como? Atônitos, né? Eles estavam assim: meu Deus, como é que pode? Se tinha alguma dúvida que Jesus era o Filho de Deus ali, eles tiveram certeza. Quem é esse? Eles disseram um para o outro, que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? E olha aqui, o final da história deles aqui, nesse momento, e o final da sua história. Olha aqui, se você crê. Eles atravessaram, capítulo 5, verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Em outra tradução diz assim, eles chegaram do outro lado. A tempestade passou e eles chegaram do outro lado. Você já notou que toda a história da Bíblia teve superação, teve perseverança? Você vê que a Bíblia fala de Jó e conta nos mínimos detalhes como Jó sofreu por ter perdido os filhos, a riqueza, a própria saúde. A Bíblia lá no livro de Jó dá ali o que ele passou. Você vê que também fala de Davi. Fala da perseguição que ele sofreu, do rei Saul perseguindo ele, não fala? Que ele ficou escondido. Fala no detalhe. Fala ou não fala? Mas se você vê a história de José não conta no detalhe. Conta que ele foi vendido pelos irmãos, mas não conta
como ele viveu esses 13 anos. Depois foi vendido pelos irmãos, foi jogado num poço pelos irmãos, depois foi vendido pelos irmãos, depois foi preso injustamente, por causa da mulher de Potifar que falou mentira a respeito dele, não é isso? E depois passou-se um tempo e ele foi governador. Mas não conta como ele passou aquela dificuldade todinha, que a gente sabe que como que ele se sentiu. Você vê que o próprio Davi, em Salmos, ele diz assim, o rei Davi: por que te abates, ó minha alma? Ele fala consigo mesmo. O próprio rei Davi, ele fala para ele mesmo. Eu não sei se tinha um espelho, mas talvez tinha um espelho. Ele olhou para o espelho, olhando para ele mesmo, o rei Davi, e disse assim: por que te abates? Dizendo para ele mesmo, Davi, olhando para ele, dizendo: Davi, por que a tua alma está abatida? Quer dizer, por que você está triste? Por que te abates? Por que, Davi? Ele falando para ele mesmo. O texto diz: por que te abates, ó minha alma? Está mostrando o sofrimento que ele estava passando. Ele estava dizendo, Davi, para ele mesmo: você não sabe como esse Deus é poderoso? E já te deu vitória tantas vezes, por que a tua alma está abatida? E Deus está dizendo para você aí, pegue essa fé, pegue esse espírito. Deus está dizendo: por que te abates? Você não confia em mim, não? Abater o quê? Está para baixo, está triste, está cabisbaixo, não acreditar. Você pode decidir ter paz. Dentro de você, você vai decidir: esses pensamentos eu não vou pensar mais, essa derrota eu não vou pensar mais, essa situação eu não vou pensar mais. Isso está me trazendo tristeza, eu vou me livrar dessa situação, eu vou refazer a minha vida, eu vou servir a Deus como eu nunca servi. Eu vou acreditar, porque te abates, ó minha alma. E aí, Davi fala, mas José não fala, mas a Bíblia é demais. Olha o que eu descobri hoje, não, ontem. Hoje eu li de novo, né? Mas olha o que eu descobri hoje. Lá em Salmo 105. Salmo 105. Se você estiver ligado, você vai ficar impressionado. Salmo 105. Salmos 105. Verso 17. Salmo 105, verso 17. Já encontraram aí? Já? Então vamos lá. Enviou à frente deles um homem, José, vendido como escravo, lá em Salmos. Prenderam-lhe os pés em grilhões. Lá em Gênesis não fala do sofrimento de José, da tempestade de José, mas aqui em Salmos está falando. Verso 18: prenderam-lhe os pés em grilhões, e o seu pescoço rendeu-se aos ferros, até que se cumprisse sua predição, quer dizer, a promessa de Deus, e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. Verso 20: o rei mandou soltá-lo, o governante maior dos povos, era o faraó, o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e administrador de todas as posses, para orientar os oficiais como desejasse e ministrar sabedoria aos anciãos do rei. Amém? Só até aí. Eu li aqui, eu fiquei arrepiado. Talvez você não, que você não entende, não entendeu. Quando diz aqui, olha,
enviou à frente deles um homem José. Isso aqui era uma música. Salmo é música, é canção. Os israelitas fizeram uma canção lembrando de José. Os salmos falam o quê? Dos feitos de Deus. Nada contra, né? Mas hoje a música é A Minha Vitória Tem Sabor de Mel. Bacana, a minha também tem. Não estou aqui falando mal, não. Mas as músicas e os salmos testificam do poder de Deus. As músicas, a harpa cristã, né? Mas no caso deles, a harpa dos israelitas são os salmos. Eles fizeram a música e olha o que diz a música aqui, olha. Eles cantavam isso. Não sei o ritmo, né? Nem o jeito lá. Mas enviou à frente deles um homem, José, vendido como escravo. Está dizendo o quê? Que quando veio o sofrimento para o povo de Israel, Deus enviou José. Mas enviou como? Sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos. Não foi de avião em primeira classe. Para livrar o povo de Israel da fome, anos depois, Deus enviou José. Deus enviou José para onde, pastor? Para a tempestade. Para a tempestade? No meio do caminho. Mas enviou ele para ser o governador e para livrar o povo dele da fome. Quem está entendendo aí? Os caminhos do Senhor não são os nossos. Tem coisa que não adianta, vai ter que passar, amigão. E quanto mais você reclamar do trabalho, reclamar da empresa, reclamar da situação, meu irmão, mais uma volta de frente à montanha você vai dar perdido no deserto, podendo entrar na terra prometida. Quanto mais você peca, quanto mais você erra, quanto mais você desobedece, quanto mais você reclama, mais uma volta você dá e não chega no lugar. Pede a Deus e fique em paz. Deus vai abençoar, a minha história vai mudar, esse momento difícil vai passar, esse momento sem grana vai passar, a palavra contrária vai passar, a tempestade vai passar, o mal vai passar, essa situação vai passar. Depois do furacão vem o quê? A paz, a tranquilidade. Quem está entendendo aí? Amém? E olha só. Olha só. Ó. Prenderam-lhe os pés em grilhões e o seu pescoço rendeu-se aos ferros. Sabe o que fizeram com José? Presta atenção. Lá em Gênesis não explica, mas aqui está explicando. Presta atenção. Amarraram os pés dele, as pernas dele, com correntes. E uma coleira de ferro. Uma coleira de ferro. Um garoto de 17 anos, sem culpa. Quem está entendendo aí? Ó, isso é forte demais. Prenderam-lhe os pés em grilhões, correntes, e seu pescoço rendeu-se aos ferros. Aí eu fui pesquisar, eu descobri que era uma coleira de ferro no pescoço dele. Era um escravo. E aí diz aqui, olha bem. Até que se cumprisse sua predição e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. Lembra que ele tinha sonhado há anos atrás que ele ia estar por cima? Os irmãos dele iam se dobrar diante dele? Lembra disso? Hã? Quem lembra disso aí? Então olha o que está dizendo aqui. Que
a corrente nos pés e a coleira de ferro no pescoço durou 13 anos. E ainda que foi tirada no meio do caminho, ele estava preso dentro dele. As amarguras. Você pensa bem, um garoto de 17 anos, ele inteirou 18, foi quando ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, depois 19, depois 20, 21. Você imagina a mente desse garoto. Lembrando que os irmãos colocaram ele como escravo, venderam como escravo, jogaram ele no buraco. Ele deve ter sofrido para burro. Aquilo deve ter sido remoído dentro dele, mas uma coisa eu te garanto, ele não reclamou, não abriu a boca para reclamar, a Bíblia não diz isso. Ele estava preso em quê, pastor? Naquela situação. Deus manteve ele preso durante 13 anos como? Como um escravo. Ah, pastor, na prisão ele teve um cargo bacana, depois tal. Antes também ele ficou na casa de Potifar, mas como um escravo, como um prisioneiro. E Deus olhando para ele, você por muito menos, aqui, sai quebrando tudo, sai chutando tudo. Que se dane essa vida, problema, vou chutar o balde, eu vou embora, vou largar esse emprego, vou largar o marido, vou largar a esposa, acabou tudo, tchau, faz igual o Chaves, né? Eu falei isso domingo passado. Que se dane essa vida, que o quê? Tu tá numa maior vida tranquila, não tem nada, ferro no teu pescoço, coleira de ferro no teu pescoço, não tem nas suas pernas. A maioria aqui, vou te falar praticamente 100%, tem uma casa para morar, tem um salário, muitos aqui têm carro, tem uma vida boa, e a maioria aqui que Deus deu está reclamando de barriga cheia, caramba. Cuidado para não perder, hein? Vai perder, eu quero ver o que tu vai arrumar. Aí vai vir chorando aí. Ai, pastor. E aí, o que o pastor vai fazer? O pastor vai socorrer. Está me entendendo? Vamos lá. Aí eu vou terminar. Vamos lá. Ele ficou preso, até que se cumprisse a palavra do Senhor, até que se confirmasse o que profetizara. Quando se cumpriu, o que aconteceu? O rei mandou soltá-lo. Aí começou a bênção na vida dele. Pastor, o que tem a ver isso com a tempestade? Meu irmão, a mesma coisa do que eu li em Marcos, a mesma coisa. José obedecendo a Deus, que ele obedecia, os discípulos obedecendo a Deus. Os discípulos enfrentando uma tempestade, um furacão no meio da trajetória, e José enfrentando uma tempestade, um furacão. Quem está entendendo aí? E eu li aqui no primeiro versículo do capítulo 35, dizendo o quê? Que eles chegaram do outro lado, os discípulos, e José. José chegou do outro lado? O que vocês acham aí? Amém? Sim ou não? E o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Você vai chegar lá do outro lado. Alguém está entendendo aí? Você vai chegar do outro lado. Deus vai te honrar. Pastor, e o que Deus vai fazer na minha vida? Exatamente isso aqui, quando chega a hora, meu irmão, aí ninguém para. O rei mandou soltá-lo quando chegou o quê, pastor? O dia certo, a hora certa. Obedeceu durante 13 anos. Aqui ele tinha 30 anos de idade. Um garoto, 30 anos. Aí aqui, o rei mandou soltá-lo. Quando, pastor? Vou ler o versículo anterior. Quer dizer, ele sofreu até o dia de se cumprir a promessa. Está escrito no versículo anterior. No dia que chegou o dia de cumprir a promessa, acabou. Agora é dia de exaltação. É dia de Deus te abençoar. Deus falando para ele, falando para você. E pastor,
e está chegando hoje a hora de eu entrar no palácio? Eu não sei. Vai depender de você. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser ano que vem. Mas eu sei de uma coisa: se você perseverar, meu irmão, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Até que se cumprisse a predição, tá. O rei mandou soltá-lo. O governante maior dos povos, era o faraó, o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa. Olha aí, o prisioneiro, há 13 anos, com uma coleira de ferro. Olha o que Deus fez na vida dele, gente. O faraó disse: agora quem vai mandar é você. É você. Quem vai estar por cima agora é você, José. O rei mandou soltá-lo, o governante maior dos povos e pôs em liberdade, era o faraó, constituiu o senhor de sua casa e administrador de todas as suas posses. Olha o que o faraó mandou José fazer para ele. Olha bem. Para orientar os oficiais como desejasse e ministrar sabedoria aos anciões do rei. Olha só, um prisioneiro para só orientar os oficiais do rei. É brincadeira? E detalhe, passou a aconselhar os anciões. Quem são os anciões? São os velhos, os que têm experiência. Um garoto de 30 anos ficou por cima daqueles homens e quem orientar a partir daquele momento era José. Olha, só Deus mesmo. Amém? Então, não, aí é só até aí. Para orientar os oficiais como desejasse e ministrar sabedoria aos anciões do rei. Amém? Diga amém. Diga eu creio. Fica de pé.